continuará nos trazendo a direção da palavra de Deus sobre essa jornada de fé pelo deserto. Bom dia, irmãos. Boa noite. Vocês acham que eu ia perder a oportunidade de brincar com os irmãos? Claro que não. Meus irmãos, eu e minha família queremos agradecer demais a oportunidade que Deus nos deu e também a igreja de podermos tirar esses 4 dias de férias, né? Nós entendemos o momento da igreja, então em família nós conversamos com a diretoria da igreja, tiramos apenas 4 dias, mas que foram 4 dias que a gente aproveitou muito, graças a Deus. Nós tivemos aí as baterias renovadas para continuar servindo a Deus enquanto servimos aos irmãos. Então, muito obrigado. Peço que os irmãos continuem orando também pelo meu pai, né? Nós tivemos algumas notícias não tão animadoras em relação à saúde dele, então continue orando pela vida dele. Nós viajamos para lá há alguns dias atrás, pregamos o evangelho, nós, enfim, cumprimos a missão que o Senhor nos deu ali em Itaperuna, no Rio de Janeiro. E meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens que se chama Uma Jornada de Fé pelo Deserto, e é no livro de Números. Primeiro foi a provisão de Deus, nós falamos sobre isso. Também falamos dessa provisão que abrange o cuidado de Deus, a providência de Deus. Então hoje nós falaremos sobre a promessa de Deus. E o texto que nós temos trabalhado na equipe é de Números, capítulo 23, dos versos 13 a 20. Vamos ler esse texto de pé, meus irmãos? Diz assim a Escritura Sagrada: Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Levou consigo ao campo de Isofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Torna para Balaque e assim falarás. Vindo a ele, e eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, não posso revogar. Não vi iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como o boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: Que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: Nem amaldiçoarás, nem abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei. Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo de Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois,
fez como dissera Balaão e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Podeis assentar, meus irmãos. Que o Senhor mesmo aplique a palavra dele em cada coração aqui presente, também sobre aqueles que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Como você se sentiria se uma pessoa fizesse uma promessa para você e não cumprisse essa promessa? Imagina, alguém fez uma promessa para você e essa pessoa não cumpriu essa promessa. Como é que o seu coração ficaria? Talvez você ficaria um pouco decepcionado com isso. Talvez você ficaria um pouco triste pela pessoa não ter cumprido a promessa. Não sei se isso já aconteceu com você, mas se isso aconteceu, você sabe muito bem quais são as implicações de uma pessoa prometer e não cumprir. Meus irmãos, certa vez um amigo que jogou comigo futebol no Atlético e no Guarani, estava aqui no centro de Divinópolis e ele estava no banco pagando alguma conta, alguma coisa nesse sentido. E quando ele saiu do banco, ele viu uma moça deitada no chão. E ele e a esposa, estavam juntos, ele ficou um tanto quanto curioso de saber por que aquela moça estava deitada no chão. E ele foi até ela, ele é crente em Jesus, foi até ela, junto com sua esposa, para poder perguntar aquilo que estava acontecendo. E ele ouviu uma história, e a história foi a seguinte, que Deus havia prometido para ela, que quando ela desse toda a sua renda, a escritura da sua casa e também a chave do seu carro na igreja, ele daria muito mais do que ela estava dando ali naquele momento. Ou seja, ela estava com a ideia de que Deus daria para ela, porque ele prometeu, segundo um pastor, que quando ela desse toda a sua renda, a sua casa, o seu carro, Deus multiplicaria para ela. E ele continuou conversando com ela e ela disse que, não, mas foi uma promessa de Deus e eu não consigo entender porque eu estou nessa situação. E ele, crente em Jesus, perguntou, peraí, quem disse que Deus te prometeu isso? Foi o pastor fulano de tal, de uma igreja tal. E ele precisou dizer para ela, olha, Deus nunca prometeu esse tipo de coisa. Nunca prometeu esse tipo de coisa. Pastor Hernandes Dias Lopes, meus irmãos, ele diz que Deus tem compromisso com a sua palavra e não com a palavra de certos pregadores por aí. Não, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se um pastor é fiel à Escritura Sagrada e prega a palavra do Senhor, o Senhor tem compromisso com essa palavra e não com a palavra que as pessoas dizem por aí. Essa palavra foi uma palavra de um pastor que obviamente queria lucrar em cima dessa moça e certamente lucrou e deixou essa pessoa na situação que esse meu amigo a encontrou. Meus amados irmãos, se Deus tem compromisso com a sua palavra, portanto é impossível que Deus descumpra uma sequer de suas promessas. Deus não prometeu para aquela mulher que Ele multiplicaria se ela entregasse todos os seus bens. Deus nunca disse isso na sua palavra, nunca. Mas o fato é que Deus, o Deus das Escrituras, é impossível que Ele descumpra uma sequer das suas promessas. O texto que nós lemos mostra que Balaque, rei de Moabe, se atemorizou diante da grandeza do acampamento do povo de Israel. Em Números capítulo 22, verso 5, a Escritura vai nos dizer que Balaque, versículo 2, filho de Zippor, o que viu que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, do povo de Israel, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lembrará esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi que lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas.
enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor. Paremos aqui. Então, os moabitas, e Balaque, rei dos moabitas, está diante do numeroso povo de Israel, povo que vem se multiplicando, povo que veio crescendo e contando com a graça do Senhor. Mas ele não ficou atemorizado apenas pelo tamanho do acampamento, mas ele também ouviu falar das conquistas militares de Israel. Por exemplo, em Números capítulo 21, dos versos 1 a 3, a Escritura nos mostra que Israel conquistou e derrotou o rei Arade. Em Números capítulo 21, dos versos 33 a 35, nós vemos que Israel derrotou Og, rei de Bazã, e os amorreus em Números 21, versículos 21 a 25. E agora, diante dos moabitas, o rei Balaque se vê completamente atemorizado, porque esse povo estava se aproximando dele. E uma tentativa, meus irmãos, de conter e destruir o povo de Israel. E tem um detalhe, sem saber que Deus tinha ordenado ao seu povo, segundo aquilo que está em Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, que o povo de Deus não atacasse os moabitas, porque eles eram descendentes de Ló. Balaque recorre então a um gentio que era conhecido por suas práticas, que obviamente eram condenáveis ao Senhor. E esse gentio se chama Balaão. Ele era alguém que te fazia adivinhações, era alguém que cobrava pelas suas adivinhações. E era muito comum naquela época os pagãos, os reinos da terra buscarem esse tipo de coisa, porque eles acreditavam que essas adivinhações de fato seriam algo que aconteceriam. Então eles buscavam pessoas desse tipo para as suas batalhas, buscavam pessoas que adivinhavam as coisas para conter os seus medos. E nesse contexto aqui, Balaque faz isso. Vai atrás de Balaão e, como nós lemos, ele envia mensageiros a Balaão para que pudesse dizer disso que estava atemorizando o seu coração. E meus irmãos, é importante dizer e ressaltar aquilo que Warren Wiersbe, comentarista bíblico, muito usado por nós aqui na igreja, ele diz que o fato de Balaão, nesse texto e nesse contexto, chamar Deus de Jeová e de Deus meu e de Senhor, não significa de maneira alguma que ele cria verdadeiramente no Deus de Israel. Nós veremos aqui ao longo da exposição do texto que várias vezes Balaão, este profeta, esse adivinhador, e os comentaristas bíblicos são unânimes em chamar ele de mercenário, esse homem, várias vezes, usa da palavra que vem a ele, a palavra do Senhor. Então, uma leitura apressada desse texto pode fazer a gente entender ou pensar que Balaão era alguém que de fato era usado por Deus, como Deus usou os outros profetas, que ele era um salvo, escolhido pelo Senhor para falar ao seu povo. Sim, ele fala ao povo de Deus, mas isso não quer dizer, segundo os comentaristas bíblicos, que ele tinha uma fé salvadora. Através do Espírito Santo, continua Wiersbe dizendo, Deus deu a Balaão a mensagem que ele desejava que transmitisse, mas isso não é prova de fé salvadora na vida de Balaão. O adivinho proferiu a palavra de Deus, mas não tinha a fé salvadora do Deus da palavra. Então eles recorrem a esse homem que, por vezes, usa da palavra do Senhor, mas não era um salvo. Afinal de contas, ele dava corda, dava ouvidos, ele concordava com as práticas, por exemplo, de Balaque, as práticas místicas, essas práticas que não agradam ao Senhor. Por isso, nesse contexto de medo, Balaque pede a este homem para que amaldiçoasse o povo de Israel. Porém, Balaão foi impedido de fazer isso, pois esse povo era um povo abençoado por Deus, segundo aquilo que diz Números capítulo 22, versículo 12. A Escritura diz, então disse Deus a Balaão, estão vendo? Deus se mostra
e traz a sua palavra a Balaão. Ele usa da palavra do Senhor. Versículo 12 nos diz: não irás com eles, ou seja, com os mensageiros que Balaque enviou até Balaão. Você não irá com eles, Balaão, nem amaldiçoarás o povo, porque este povo é um povo abençoado. Obviamente, a questão que nós trazemos para esse texto é: por que o povo de Deus, por que o povo de Israel aqui nesse contexto, e Deus usa essa palavra, um povo abençoado? Por que esse povo era abençoado de fato? Deuteronômio capítulo 14, versículo 2, diz que esse povo era um povo escolhido por Deus. Projete para nós, Lucas, por favor, Deuteronômio capítulo 14, verso 2. Porque sois povo santo ao Senhor, separado, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Esse povo é abençoado porque é o povo que o Senhor mesmo escolheu. Mas essa escolha, meus amados irmãos, não foi precedida porque eles eram um povo bonitinho, porque eles eram um povo engraçadinho, ou porque tinha alguma coisa que chamasse a atenção de Deus nesse povo. Não. Em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 9, nós vemos que foi graça do Senhor na escolha desse povo. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eres menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Veja, esse povo é abençoado, porque foi escolhido por Deus, e porque Deus os amava. E para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e do rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Porque esse povo era um povo abençoado, era um povo escolhido por Deus, um povo que a graça do Senhor alcançou, manifestada em seu amor, e era um povo a qual Deus fez uma aliança. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 3, nós vemos quando o Senhor faz uma aliança com Abrão, que vai se chamar Abraão posteriormente. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Em Números capítulo 24, verso 9, nós vemos que o próprio Balaão usa dessa promessa que o Senhor faz a Abraão, para dizer que sim, esse povo era abençoado. Este baixou-se, deitou-se como um leão e como a leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Foi a mesma coisa que Deus falou para Abrão. Agora Balaão fala da parte de Deus que aqueles que amaldiçoarem Israel também seriam amaldiçoados, e aqueles que abençoarem Israel seriam abençoados. Meus amados, é nesse contexto que Balaão não poderia fazer absolutamente nada. Nenhum dos seus encantamentos, nenhuma das suas adivinhações poderia ir contra o povo de Deus. Em Números capítulo 23, verso 23, a Escritura diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Você consegue perceber alguma semelhança com aqueles que estão em aliança com Deus em Cristo Jesus? Quando nós abrimos a palavra de Deus, por exemplo, em 1 de Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, nós vemos essa semelhança. Vós quem? Vocês que foram comprados pelo sangue de Jesus, vocês que foram salvos pelo sangue de Jesus, vocês que creram em Jesus, vocês que foram separados por Deus, vocês que foram escolhidos pelo Senhor em Cristo, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, antes que não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você que está em aliança com Deus, por meio de Cristo Jesus, faz parte desse povo, a qual Deus ama, a qual Deus escolheu, a qual Deus protege, a qual Deus quer bem. Qualquer semelhança que nós vemos entre os textos não é coincidência, é plano de Deus. É por isso, meus queridos, que quando nós vemos esse texto, nós precisamos entender que a promessa de Deus que nos alcançou em Cristo é perfeita, é impossível de ser contrariada. Quando nós olhamos que também somos um povo amado, um povo escolhido, um povo separado por Deus, precisamos desfrutar dessas bênçãos, precisamos desfrutar dessa bênção, dessas riquezas que Cristo alcançou na cruz por nós. É por isso que contra Israel e contra a igreja não há encantamento. A igreja é indestrutível. Indestrutível. Ninguém pode ir contra a igreja do Senhor. Ninguém. Balaão estava tentando profetizar contra o povo de Deus, mas ele mesmo disse: olha, eu não vou fazer aquilo que Deus não deixar eu fazer. E Deus não deixou com que ele profetizasse ou amaldiçoasse o povo dele, porque era um povo abençoado. E por 3 vezes Balaque coagiu Balaão a amaldiçoar Israel, e por 3 vezes Deus abençoou. Por exemplo, na primeira vez, Números capítulo 23, versículos 8 e 9, a escritura diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outreiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Balaque chega para Balaão e diz: amaldiçoa esse povo deste lugar. Ele diz: não tem como. Eu não posso fazer isso. Como que eu vou amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Não tem jeito. Na segunda vez, Balaque chega para Balaão e diz: vamos sair desse local então. Vamos trocar a visão. Vamos para outro local. E ali, Balaão diz: levante lá os seus 7 candeeiros, faça lá todos os seus rituais e me espere ao lado dele, que eu estou chegando lá para a gente ver desse local que você quer que eu amaldiçoe o povo de Deus. E ele chega lá, Números capítulo 23, os versos 21 a 24. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou a desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. As forças dele são como um boi selvagem, ou algumas traduções dizem como um chifre, porque o chifre era um sinônimo de fortaleza naqueles tempos. Então, eles são como um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Versículo 24: eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue daqueles que foram mortos. Da segunda vez, Balaque tenta coagir para que ele amaldiçoasse, mas ele não consegue amaldiçoar. E na terceira vez, capítulo 24, versos 5 a 9, o Senhor abençoa novamente o seu povo. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão dos teus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reinado será exaltado. E Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como um boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará dos seus ossos, e com as suas setas os atravessarás.
Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Ah, meus irmãos, era impossível amaldiçoar esse povo. Era impossível ir contra esse povo, porque quem estava diante desse povo era o Senhor. Quem estava diante desse povo era o Deus eterno. E aqui, diante de toda essa história, diante desse contexto, nós encontramos uma das declarações na Escritura que revela como Deus é fiel, como Ele é alguém que promete e cumpre as suas promessas. É por isso que eu iniciei te perguntando como você ficaria se alguém te prometesse alguma coisa e não cumprisse. Saiba que essa possibilidade com Deus não existe. Se Deus prometeu algo ao seu povo, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu algo a nós, que somos igreja do Senhor, Ele vai cumprir. E meus amados irmãos, as promessas de Deus, elas expressam o seu caráter. Nos concentremos agora no versículo 19 do capítulo 23, quando a palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta. Deus não é um ser humano de caráter doble. Ele não é inconstante em suas ideias. Deus não mente. E Ele está em aliança com o seu povo e de modo algum quebrará essa aliança. No capítulo 23, aqui mesmo, nos versos 20 e 21, nós vemos isso. Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou e não posso revogar. É o que Balaão está dizendo para Balaque. Eu não posso revogar aquilo que o Senhor determinou. Eu não posso, porque ele não é homem para mentir. Ele não é um ser humano para que as suas ideias sejam trocadas. Ah, meus irmãos, os homens mentem. E mentem muito. Deixa eu contar um testemunho pessoal para os irmãos. Permitam. Uma vez, eu estava em Belo Horizonte ainda, jogando, depois da minha cirurgia. E aí estava aquela coisa toda, quando você se machuca no futebol e você está ainda na base, é uma complicação, é muito difícil, fica muitas dúvidas na sua cabeça, né? E aí, meus irmãos, eu fui numa igreja, né? Junto com os meus amigos, eles me convidaram, eu fui. Quando eu cheguei lá naquela igreja, o pastor sabia dessa minha lesão, dessa minha cirurgia e por aí vai. E ele virou para mim e disse assim: eu estou te dizendo. Engraçado, ele disse que ele estava dizendo, ele. E se ele dissesse que fosse o Senhor também, eu duvidaria muito. Eu estou te dizendo que Deus está resolvendo essa situação na sua vida. E naquele contexto, era que eu voltaria da lesão, subiria para o profissional e a minha carreira seria alavancada, porque era essa a história, pastor Carlos. Era esse o contexto da conversa ali. E aí a gente está esperando a carreira alavancar até hoje. Não foi o Senhor que prometeu isso, meus irmãos. Homens mentem. Homens mentem. Homens mentem e descumprem as suas promessas. Ricardo Oliveira, outro jogador, crente em Jesus, inclusive foi ordenado a pastor aí. Ele está pregando uma igreja e os adolescentes e os jovens provavelmente já viram meme do Ricardo Oliveira falando para ele isso que eu vou dizer agora. Chegaram para ele, para o Ricardo Oliveira, e disseram o seguinte: você vai para a seleção brasileira, você vai para a Europa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E ele chega para os irmãos, aonde ele está pregando, e diz assim: meus irmãos, disseram isso e isso e isso para mim. Mentiram, viu? E de fato mentiram, porque ele não chegou nesses lugares a qual disseram para ele. E ele, crente em Jesus, sabendo agora do que se tratam as promessas de Deus, diz para aqueles irmãos: eles estavam falando mentira. Meus amados irmãos, se Deus tivesse falado isso para ele, Deus não descumpriria a sua promessa. Obviamente, Deus não vai falar esse tipo de coisa: olha, você vai fazer isso, você vai ganhar esse tipo de coisa. Não é do tipo de Deus fazer isso. Em toda a Escritura nós não vemos o Senhor fazendo isso. O fato é
que se as promessas de Deus mostram o seu caráter, meus amados irmãos, nós precisamos confiar nesse Deus. O Deus das Escrituras não é como os homens. O Deus das Escrituras não troca de ideia ao nosso respeito, a respeito da sua igreja. Ele não é homem para que minta, e nós precisamos confiar nisso. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz: eu não mudo. Desde a eternidade Ele é o mesmo, aquilo que nos diz Salmo 102, versículos 25 a 27. Projete para nós, Lucas, por favor. Salmos capítulo 102, versículos 25 a 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, ou permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como uma roupa mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Projete para nós, Lucas, Tiago capítulo 1, versículo 7. Esse Deus não muda. Tiago capítulo 1, versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa. Versículo 8, Lucas, por favor. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Verso 9. Meus amados irmãos, a referência não está batendo aqui, peço desculpa aos irmãos. Mas versículo 17, Lucas, por favor. Isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra de variação ou mudança. Esse é o Deus a qual nós servimos. Ele diz que não muda, desde a eternidade Ele é o mesmo, nele não há sombra de variação, Ele é o mesmo para sempre. O autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o caráter de Deus é imutável, se as suas promessas são imutáveis, logo, meus irmãos, nós temos nessa jornada pelo deserto uma oportunidade de confiar no nosso Deus. Se Ele não muda, as promessas dele para conosco também não mudam. 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Ele não pode negar a si mesmo. Você confia nisso? Você acredita no caráter desse Deus que não é como o caráter dos homens? Você confia que Deus de fato não muda com você, não muda com a sua igreja? Você confia nisso? Você acredita nisso? Você acredita nessa promessa de que Ele será o mesmo em todos os momentos da sua vida? É necessário, meus irmãos, que ao olhar para o caráter do Senhor, ao olhar para o Deus revelado nas Escrituras, que mostra que o nosso Deus não muda, é necessário que confiemos nele, que coloquemos a nossa vida diante dele. E, meus irmãos, confiança, é preciso virar uma chavinha na nossa mente. É preciso que a gente vire a chave da confiança. Se nós acreditamos que o nosso Deus não muda, e que sua aliança conosco em Cristo é inquebrável, é necessário que a gente confie no Senhor. É necessário que a gente entenda que as promessas de Deus progressivamente revelam o seu plano. Versículo 19 do capítulo 23, a Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepender. A Nova Tradução da Linguagem de hoje vai dizer o seguinte: quando foi que Deus descumpriu alguma das suas promessas? Quando foi que Deus descumpriu as suas promessas para com o seu povo? Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ah, meus irmãos, se Deus prometeu que dará pastores à sua igreja, Ele dará pastores à sua igreja segundo o seu coração, e ponto final. Porque Ele é o Deus que cuida da sua igreja, porque Ele é o Deus que está com o seu povo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu que libertaria o seu povo do Egito, e Ele o fez. Números capítulo 23, versículo 3. A Escritura nos diz que Deus libertou o seu povo. A Escritura nos diz que Deus conduziu o seu povo pelo deserto. Verso 22, Deus os tirou do Egito, e a força deles são como um boi selvagem. Não sei se você tem a figura de um boi selvagem na sua mente.
mas ele é muito difícil de ser contido. Esse é o povo de Deus, a qual Deus libertou. Sim, é esse boi selvagem. Deus prometeu que libertaria o seu povo do Egito, isso está em Êxodo capítulo 6. Deus prometeu que libertaria o seu povo do cativeiro babilônico, e Ele prometeu e cumpriu. Vocês estão indo para o cativeiro babilônico porque vocês estão me desobedecendo, mas há graça para vocês. Eu vou resgatar vocês quando se cumprirem os 70 anos. Ele prometeu que libertaria o seu povo do Egito. Ele prometeu que libertaria o seu povo da Babilônia. Meus irmãos, Ele prometeu que libertaria o seu povo dos seus pecados. É por isso que em Gênesis capítulo 3, verso 15, Ele diz que enviaria um. Sim, Ele enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E vindo à plenitude dos tempos, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Segundo aquilo que a Escritura nos diz, e nós acreditamos, numa estrebaria em Belém nasceu o nosso Salvador, e Ele é Jesus. Deus prometeu que enviaria Jesus, e Ele cumpriu. Veja se há alguma promessa que Deus descumpre, meus irmãos. Ele prometeu que libertaria o seu povo, e Ele o fez. E Ele promete libertar todo aquele que nele crê, todo aquele que coloca fé em Cristo Jesus, todo aquele que coloca a sua vida diante de Jesus. Que plano perfeito, que plano maravilhoso. Deus promete que enviaria o Salvador, e Ele envia o Salvador. E todo o drama das Escrituras nós vemos tudo se desenhando para a vinda de Jesus, para que Jesus possa exercer o seu ministério, para que morra e também ressuscite. Meus irmãos, esse é o clímax do drama. Esse é o clímax de todo o drama. Quando você está assistindo um filme, você fica esperando aquela cena, né? Nossa, vai chegar aquela cena. Essa cena, a cena mais importante da Escritura Sagrada, é quando Deus vem à terra, morre e ressuscita. Que plano perfeito, que plano perfeito. É por isso que Balaão não poderia amaldiçoar esse povo, é por isso que esse povo não poderia ser destruído, é por isso que esse povo continuou firme, é por isso que esse povo continuou caminhando, mesmo com seus passos que iam contra o Senhor, e Deus os disciplinava. E aqui nós precisamos fazer uma nota. Deus dizer que o povo é abençoado não quer dizer que Deus não há de disciplinar este povo. É por isso que nós vemos o povo sendo levado para o cativeiro babilônico. É por isso que nós vemos, muitas das vezes, o povo de Deus, ao longo da história, passando por situações complicadas, porque Deus quer disciplinar o seu povo. Mas Ele nunca vai abandonar esse povo, porque o seu plano é constituir um povo, e Ele de fato constituiu, e nós estamos aqui, e outros irmãos estão espalhados em outro lugar. Que plano perfeito, meus amados irmãos. Deus, para executar o seu plano, para cumprir a sua promessa, não poupou o seu próprio Filho. E aí eu tomo emprestado as palavras do apóstolo Paulo e digo, como juntamente com Ele, Ele não nos dará todas as coisas. O propósito de Deus, meus amados, é nos fazer semelhantes a Jesus, nos tornar mais parecidos com Jesus. E se o plano de Deus é nos fazer semelhantes a Jesus, existe algo que Deus tenha te prometido e Ele não tenha cumprido? Se o plano de Deus é te tornar semelhante a Cristo, olhe para a sua história, veja as coisas que Deus tem te dado, as coisas que Ele tem te permitido passar. Olhe para tudo isso. Ele está em falta com alguma promessa? Eu acredito que não, porque Ele promete e Ele cumpre. Por isso que as promessas de Deus revelam esse plano perfeito, esse plano maravilhoso. Meus irmãos, as promessas de Deus são a garantia de segurança para o seu povo. A última parte desse texto, do verso 19, diz: porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Se Deus diz, Ele faz. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Com Deus não existem meias palavras. Conosco, por vezes, existem meias palavras. Às vezes nós não damos contas.
ou conta de cumprir com as nossas palavras. Porque nós chegamos diante do Senhor e fazemos os nossos votos, dizendo assim: eu vou entregar minha vida para Jesus e vou servir com todo o meu ser. Mas quando somos chamados ao serviço, nós descumprimos essa promessa. Com Deus não existe isso. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E aqui está a autoridade de toda a Escritura Sagrada, meus amados irmãos. Ela fala e as coisas acontecem. A Bíblia é o único livro que diz e a realidade se cria. Não existe outro livro na história que possa fazer isso. A Bíblia é o único livro que diz: haja luz. E a luz aconteceu. O único. E nisso se constitui a autoridade da Escritura. Deus fala e as coisas acontecem. Deus promete e Ele cumpre. Imagina, se você confiaria em alguém que sempre te promete as coisas, mas não cumpre com essas coisas. E aí, você confiaria nessa pessoa? É claro que não. É óbvio que não. Deus não é assim. Não. A confiabilidade da Escritura Sagrada é que Deus promete e Ele cumpre. É nesse contexto que a gente precisa se perguntar em quem está a nossa confiança. Ou quais as palavras que nos trazem segurança. Será que é a palavra de algum político? Ai, você vai entrar nesse mérito? Vou, porque eu sou pregador do Evangelho. Não há político que possa te garantir aquilo que Deus pode te garantir. Nenhum deles. Seja quem for, aqueles que você tem mais afeição, ele vai te decepcionar. Deus não vai. Porque Deus é perfeito. E como se decepcionar com alguém que é perfeito? É impossível. É impossível. Nós nos decepcionamos com Deus porque talvez não estamos contemplando a grandeza da sua obra em nós. E por isso nos decepcionamos. Mas políticos, pessoas que estão aí no mundo, sim, eles mentem. Sim, eles prometem e não cumprem. Sim, você sabe melhor do que eu sobre isso. Você está vendo nas mídias. Ah, meus irmãos, a única garantia que temos, a única segurança que temos está nas palavras do Deus a quem nós servimos. A única. É por isso que nós precisamos nos colocar diante dessa palavra e confiar de fato, se que Deus prometeu que Ele vai cuidar de você, Ele há de cuidar de você. De que Deus prometeu que vai cuidar da sua igreja, Ele vai cuidar da sua igreja. Se Deus prometeu que Ele vai conduzir os passos da sua igreja para que em triunfo entre na Nova Jerusalém, Ele há de fazer isso. Judas vai dizer que Ele há de nos livrar de tropeços e nos apresentar diante da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus. Ele vai fazer isso, mas nós confiamos nisso. É nessa palavra que nós confiamos. É por isso, meus amados, que o caráter de Deus revelado nas Escrituras é motivo mais do que suficiente para confiarmos em suas promessas. Veja o Deus das Escrituras Sagradas. O Deus que Balaão precisou dizer para Balaque: olha, ele não volta atrás com a palavra dele. Ele não volta atrás com a palavra dele. Então eu não posso fazer absolutamente nada contra esse povo. E diz o texto bíblico que Balaque ficou muito bravo com Balaão, bateu palma, que era um sinal de tanto faz, beleza, então vai embora. E ele de fato foi. E antes de ir ainda, dá uma abençoada no povo de Deus. Só continuar lendo o capítulo 24. As promessas de Deus, meus amados, são motivo mais do que suficiente. O caráter de Deus, ao olhar para o Deus das Escrituras, ao olhar para o Deus a quem você serve, o Deus grandioso, bendito e glorioso, é para Ele, é nele que seus olhos devem estar fixados. Sim, apenas nele. Apenas nas promessas do Deus da Bíblia não existem possibilidades de frustração. Apenas nas promessas dele. Se você quer segurança em uma promessa, olhe para a Escritura. Se você quer segurança em uma promessa, olhe para aquilo que Deus te promete. Se você quer segurança em uma promessa, olhe para tudo aquilo que você alcançou ou que Cristo alcançou por você na cruz do Calvário. Isso é seguro. Isso é certo. Isso não falha.
Paulo vai dizer que essa esperança não há de nos envergonhar. E não vai mesmo. E por último, as promessas de Deus revelam um plano do qual você faz parte. Você faz parte de um plano que começou não quando Deus entra na história, mas começou desde a eternidade. Porque segundo aquilo que a Escritura diz, o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Quando Deus entra na história, cria o homem cai, e Ele fala que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Sim, Ele está pensando no plano do seu povo viver como Ele de fato gostaria que ele vivesse. E em Cristo Jesus, nós conseguimos fazer parte desse plano. Então esse plano tem a ver com você. Então você não está de passagem nesse mundo. Você não está sem propósito aqui nessa terra. Você não é um pedaço de matéria flutuando pelo espaço. De modo algum. Esse plano tem a ver contigo. Esse plano tem a ver com você. E a promessa de Deus, que começa lá no Gênesis, e que se cumpre de forma gloriosa na entrada da igreja na Nova Jerusalém, tem a ver com você. E o que você está fazendo diante desse plano? Diante dessa promessa que se cumpriu? Jesus Cristo veio. Jesus Cristo foi até a cruz. Ele ressuscitou, vivo está. Sim, todas as promessas têm se cumprido. Meus irmãos, e elas vão se cumprir. Podem ter certeza disso. A mesma certeza que nós temos que Jesus é o nosso Salvador, é a certeza que precisamos ter que as promessas do Senhor hão de se cumprir. Ele há de conduzir o seu povo em vitória. Ele há de conduzir o seu povo em triunfo. E nós vamos mostrar para todos aqueles que são contra o Senhor, com muito amor e com muito zelo, que o Senhor Jesus Cristo é vitorioso, que o Senhor Jesus Cristo é o Deus eterno, que cuidou do seu povo lá no Antigo Testamento e que cuida da sua igreja até o dia que nós nos encontraremos com Ele nas alturas. Confiemos, portanto, nas promessas do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, exaltado e glorificado seja o Teu nome por Suas promessas benditas. Promessas que são grandiosas, promessas que são, ó Deus, maravilhosas, promessas, ó Deus, que enchem o nosso coração de esperança, promessas que enchem o nosso coração de alegria, promessas que enchem o nosso coração de paz. Obrigado, Deus, porque em todas essas promessas que se cumprem, em todas essas promessas que se cumpriram, em todas as promessas que hão de se cumprir, nós podemos, ó Deus, confiar em Ti e descansar, que a nossa vida e a vida do Teu povo, que é a Tua igreja, está seguro. Obrigado, Senhor, obrigado, porque ao olharmos para as Suas promessas, encontramos forças para poder continuar a caminhada, para poder continuarmos glorificando o Teu nome enquanto aqui estamos nessa terra. Confiamos de verdade que o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor de fato tem cumprido. E nós Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.